E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para gerar código usando o Gi, uma ferramenta que já vem inclusa no i. Eu acho ela super boa porque além dela gerar um código que eu considero bom. Então, para base de dados eu tenho um exemplo bem simples que é uma tabela de produto e uma tabela de categoria. O Gi e o próprio i, na hora que ele for tentar construir as nossas telas, ele vai tentar, por exemplo, na hora que for pegar todas as categorias daquele produto, então ele vai criar uma função no plural, tipo get categories. Então, se for possível de vocês usarem em inglês, é melhor porque ele vai colocar certinho. Ele sabe que termina em Y, então tem que trocar por I e S. Porque se for em português, ele vai aplicar a mesma regra que é o inglês, e vai ficar estranho. E outra coisa também que é importante vocês tomarem cuidado com a nomenclatura das colunas aqui. Category underline ID, ele já vai saber que existe uma outra tabela de categoria e tal, que está fazendo relacionamento, e ter os próprios relacionamentos bem definidos. Quando eu tenho um produto, ele já vai saber que tem categoria, então ele já vai construir a função que pega categorias na hora que eu estiver usando construir na model. Então só uma tabela simples, produto tem nome, preço e ID da categoria, e a tabela de categoria que tem ID e descrição. Eu vou instalar o i aqui usando o Composer. Baixado aqui, eu tenho um projeto no PHP Storm que já está apontando para essa pasta. O que ele baixou aqui pra gente? Baixou uma pasta Basic, que o que eu instalei é o Basic. Deixa eu voltar aqui no... Eu pedi para ele instalar o Web Basic 2.0. Então, a gente só precisa basicamente configurar o nosso banco. Então tem aqui o nosso DB, então onde que você vai conectá-lo, localhost, o nome do banco. Deixa eu só voltar aqui no Workbench e ver o nome do banco que eu criei, chamei de Gi. Então, Gi, o usuário e senha, nessa máquina é 123, e tudo certo. E aí você já pode ver se a sua aplicação tá funcionando. Então, vamos só rodar aqui, Basic. Eu tenho que configurar a URL, o htaccess, mas não vou fazer isso agora. Beleza, tenho aqui a aplicação rodando. Só acessar a pasta lá, a pasta web, já vai ter a aplicação rodando. Ótimo. Agora para acessar o Gi, você vai colocar index.php, onde é igual, e aí você vai colocar Gi aqui. Se você tiver configurado as rotas bonitinho para ele ficar com URL amigável, aí vai ficar só /web/Gi. Tá. Então aqui já está bem-vindo ao Gi. Se você voltar aqui no arquivo web, o Gi só vai estar ativado se você estiver no modo de debug, no modo de desenvolvimento. Então, se tiver no modo de desenvolvimento, ele injeta o Gi aqui pra gente. Então, se você tirar essa configuração, não vai mais ter acesso aqui ao Gi. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser gerar as models. Você pode gerar, por exemplo, a model de category. Como ele já conectou no banco, eu começo a escrever, ele já pega a tabela que começa. Então, isso aqui já é um adianto de vida. Não precisa lembrar o nome de todas as tabelas. E não corro risco de digitar alguma tabela errada. Você pode colocar nome de tabela por tabela. Ou você pode colocar um asterisco e ele já vai gerar para todas as tabelas. Então, namespace, basic class, normalmente esse é padrão. Esse database connection ID é o nome que está configurado aqui. Então, cadê? Aqui o DB é esse nome que ele colocou. Ele vai incluir o arquivo db.php. Se você por um acaso trocar esse nome aqui, aí esse nome no database connection muda também. Mas normalmente é DB, você não vai ter muito, é muito difícil ter uma aplicação com dois bancos separados. Prefixo de tabela, então se tiver criado as tabelas com, por exemplo, DB, underline, qualquer coisa, ou sei lá, WP, underline, se estiver acessando um banco do WordPress, por exemplo. Gerar os relacionamentos, então aquela ideia que a gente estava falando no comecinho do vídeo sobre ter o relacionamento definido, então ele já vai fazer aqui pra gente. Labels from DB comments, então se eu tiver aqui no meu banco criado comentário para alguma coluna, então, por exemplo, vamos supor que na minha empresa o nome de funcionário é NI, mas pro meu banco eu não quero ter tabela que o campo principal porque o campo chave primária é ID e outro campo é NI. Então eu falo assim, vou usar ID no meu banco, mas para minha aplicação vai ser NI. Então, para não ficar fazendo essas alterações no meu código, eu só vou lá e coloco comentário no banco NI, que na hora que ele for gerar, ele já vai pegar o label lá do comentário e usar. Então isso é um adianto de vida. E esse I18N para internacionalização. Eu não vou usar nenhum desses caras agora. Vou dar um preview. Ele já vai mostrar pra gente as models que ele vai criar. Então vai criar uma model de category e uma model de product. Eu vou entrar nessa model de produto
E aqui, ó, já tem uma função que é get category. Então ele fala, ó, um produto tem uma categoria que vai lá buscar na categoria, na tabela categoria, e o relacionamento é feito no campo ID, category ID. E a mesma coisa vai dar pra fazer com uma category. Então aqui, só que aqui é has many, no caso. Isso aqui é legal. Então, você deu um preview, dá um generate, e ele vai gerar pra gente aqui. No meu deu unable to write the file. Então aqui ainda preciso configurar para dar permissão na... Então, se isso acontecer, é só você dar as permissões bonitinho para a pasta de models. E provavelmente eu vou precisar fazer isso para outras pastas. Vou dar um preview, peço para gerar de novo. E aí, beleza, gerou as models. Então, no meu projeto aqui, se eu acessar a pasta models, eu já tenho aqui gerado produto e categoria. Agora, para gerar o CRUD, mesma coisa. Vem aqui no CRUD Generator. O CRUD você tem que fazer model por model. Então, vou fazer de categoria primeiro. Então, você vai colocar... quando você criou a model, você definiu um namespace. Então, aí você tem que colocar aqui também essa mesma namespace e product, o nome da model. Vou fazer de categoria primeiro, category. Search model class, você pode criar uma model separada para fazer pesquisa. E o nome do controller vai ser app/controllers. E aí o barra o nome do controller que você vai usar. Então, category, controller. View path, normalmente a gente vai usar a pasta views, então a gente não muda isso. Dá um preview. Opa. Controllers. Então é legal que ele já avisa que você está escrevendo alguma coisa errada, um namespace que não existe. Vou dar um generate, ele vai dar problema de novo, porque eu tenho que dar permissão na pasta de views e controllers. Então, só dar permissão aqui. Views e controllers. Isso aqui é a mesma coisa. Views, controllers. Vou fazer de novo. Generate. Gerou. Ótimo. Feito isso, o que eu preciso fazer agora é só acessar o link. Então, se eu tinha uma model que se chamava category, eu vou colocar aqui na rota agora category. Então, não tem nenhuma categoria criada. Eu vou criar essa categoria. Ó, já criou isso aqui pra gente. Ele tá pedindo ID porque o meu banco lá não tava como auto-incremento. Então, putz, fiz uma cagada no banco e preciso alterar. Então, vou pegar aqui a tabela de produto, dar um alter table nela, colocar ela como auto-incremento, dar um apply, beleza. Então, deixando o produto definido lá, que a gente vai fazer alteração no código aqui agora. Então, vou pegar aqui o G de novo, vou falar, ó, puta, eu tenho uma alteração na minha classe model do produto. Então, pego o produto de novo, model class product, preview, e aí teve uma alteração. Posso clicar aqui para ver a diff. Então, ó, ele colocou, era assim, tinha ID e name, e agora é só name, porque o ID passou a ser auto-incremento. Então, não preciso mais inserir o ID. Então, ele já fez essa alteração na nossa model. Vou pedir para sobrescrever e pedir para gerar de novo. Aqui no CRUD, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui vou colocar a nossa tabela de product. Controller class vai ser a nossa app product controller e beleza, pedir para gerar. Ótimo, então nosso produto não vai ter esse mesmo campo que a tabela create category. Teria que alterar o banco e gerar as models igual a gente gerou aqui agora. Vamos cadastrar o cara 1, ele já está fazendo as validações, porque esse cara é primary key. Descrição também ele já colocou, porque no banco ele é not null. Então, isso aqui é a categoria eletrônicos, por exemplo. Create. Criou lá. Posso já dar um update, falar que eletrônicos não é mais eletrônicos, agora é eletrodomésticos. Dar um update, já alterou, tá tudo funcionando. Volto para categories, tem uma lista. Vou criar mais uma, que eu vou chamar de áudio.
e dá um create. Só um exemplo, dá para deletar, e é legal que ele já coloque um alert, já faz algum tipo de tratamento para isso. Então dá um OK, só tem o produto 2, a categoria 2. Se eu acessar aqui a tela Product, ele vai criar um produto aqui. Vou colocar, não tem mais o campo ID, porque já sabe que é auto-incremento. E já, então vou colocar o nome do produto aqui, fone Philips, preço R$150. E a ID da categoria 2, que é a que a gente tem criada lá. Já vai criar pra gente aqui. Então isso aqui já vai estar tudo funcionando. E não é feio visualmente. Então ele já usa o Bootstrap, que é fácil de você trabalhar, tem bastante gente trabalhando com ele. E é um código que eu considero bom, assim. Então se você for nas views de Product, por exemplo, então tem aqui já um esquema já criado pra gente, a tela index, a tela de update, as nossas views, e tá bonitinho assim, não tá muito bagunçado. As nossas models também, moda de category, e os nossos controllers também, category controller, bonitinho com as ações e validações bem feitinhas e bem comentado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.